Tribunal de Contas do Estado, TSE, 15 dias, processos investigatórios em face do denunciado e requer a solicitação junto ao TCE das cópias dos documentos para averiguação. Refere que há irregularidades na edição do Decreto Municipal 18.914/2017, sob o argumento de que tal ato ocorreu há mais de 2 anos e isso poderá incorrer em limitação dos possíveis candidatos à licitação e nomear organizações sociais, desrespeitando o disposto na Lei Municipal 8.059/2015. Para o denunciante, tais atos, coordenados pelo prefeito municipal, comprovam que se consubstanciou um cerceamento das funções do Conselho Municipal de Saúde, uma vez que houve afronta ao artigo 1º, parágrafo único, 37 da Constituição Federal, ao artigo 45 da Lei Federal 1025/2001, ao artigo 11 da Lei Municipal 7854/2014, refere ainda que a contratação de organizações sociais para tal finalidade desrespeita a Lei Municipal 8.059/2015 e o Decreto 18.914/2017. Posta tais considerações e observada a legislação regradora, se tem presente que os fatos articulados nas alíneas A e B da peça de denúncia indigitam matéria relevante que se mostra e que se apresenta como condão suficiente à apreciação e deliberação acerca da peça DE 365/2017, ofertada por evidenciar situação fática de ausência de oitiva e consulta junto ao CMS. Em relação a estratégias e diretrizes adotadas pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul na operacionalização das políticas e dos serviços de saúde, com repercussão em contratações e serviços complementares. C. A proibição de utilização dos espaços públicos pelos frades capuchinhos. A praça é um bem público de uso comum do povo. O espaço público decorre da interação do indivíduo com a cidade. A todos é assegurado o direito a uma convivência harmônica e livre de preconceitos. Os bens de uso comum do povo são aqueles que podem ser utilizados livremente pela população, como, por exemplo, as praças e ruas. Assim, os bens em questão para o propósito de utilização consubstanciada na manifestação para fins pacíficos intitulada Parada Livre e que não depende de autorização do município para tal, mas apenas de comunicação à administração municipal. O Código Civil Brasileiro, CCB, define com clareza ditos bens, senão vejamos. Artigo 99. São bens públicos, primeiro, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. A política de desenvolvimento urbana, executada pelo Poder Público Municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Constituição Federal, artigo 182. O espaço público das praças e áreas verdes assume o caráter difuso por ser direito transindividual de natureza indivisível em que os titulares são pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato. Se cometidas arbitrariedades em prejuízo do espaço público, há possibilidades de ingerência judicial para restabelecer a legalidade a ser provocada não só pelo Ministério Público, representante da sociedade, como também pelos entes federados, município, por exemplo, e associação, legitimados para propor ação civil pública. Lei número 7.347/85, artigo 5º. Bem como ao Poder Legislativo, o qual exerce o poder de fiscalizador do Poder Executivo. A praça é construída com base no interesse público. Logo, há de se observar, como no presente caso, que houve desvio de finalidade do ato administrativo, por não observar o fim precípio do espaço público, ou seja, o bem-estar comum. Não bastasse a Carta Magna, Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 16, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Só um instantinho, vereadora. Pessoal, tá difícil assim, um pouquinho mais de compreensão. Tem só mais umas 24 horas ainda de leitura, mas tudo bem, vamos aguentar um pouquinho. A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. 16.
Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. D. A proibição da realização do evento LGBT. A Constituição Federal Brasileira tem como objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º da Constituição Federal. Nesse sentido, embora ainda não totalmente sedimentados na sociedade, a população LGBT vem galgando a consolidação de direitos, entre eles, de que nenhum estabelecimento pode recusar a atender uma pessoa baseado em preconceito, a realização do casamento homoafetivo, haja vista que os cartórios de todo o Brasil não podem recusar a celebração de casamentos civis de casais do mesmo sexo, ou deixar de converter em casamento a união estável homoafetiva. O direito à adoção de crianças por casais homoafetivos, preenchidas as condições para a adoção, não se discute mais a respeito de qualquer impedimento em decorrência de orientação sexual dos pretendentes. O direito a constituir uma união homoafetiva e entidade familiar, o direito ao campo nome social, haja vista deve existir em todos os boletins de ocorrência do país, promulgada pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Os benefícios previdenciários de pensão por morte e auxílio reclusão também vale para casais homossexuais. O direito dos transexuais e travestis de poderem usar seu nome social em todos os órgãos públicos, autarquias e empresas estatais e federais. Essa medida vale para funcionários e também usuários. A Parada do Orgulho LGBT, Parada do Orgulho Gay, ou simplesmente Parada Livre, é um importante evento de afirmação para a comunidade. O Brasil é o país do carnaval e do futebol, mas precisa ser também o país que, mais do que tolerante, implemente e exerça o reconhecimento dos direitos de todos os cidadãos e cidadãs. Infelizmente, o Brasil tem se revelado um dos países nos quais há grande índice de violência contra a comunidade LGBT. Ser LGBT é uma realidade humana. Tem a ver com o bem-estar e o quanto essa comunidade se sente livre e completa para viver e ser aceita. Para tanto, permitir a parada em Caxias do Sul não é um ato de benevolência, mas sim um dever do Estado de empregar esforços para que todos possam continuar se reunindo, para fins pacíficos, como é o caso da Parada Livre, buscando espaços de reconhecimento, diálogo e respeito. Cabe ressaltar que na data de 31 de outubro do corrente ano, a Justiça Estadual determinou que o município de Caxias do Sul implemente os esforços para promover a parada LGBT. Frisa-se que a decisão foi exarada na mesma data em que foi instituído o Dia Municipal da Conscientização da Cidadania LGBT, Lei 8.172/2016. Segue em tramitação a íntegra importante da decisão. Poder Judiciário. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, segunda Vara Civil da Comarca de Caxias do Sul. Rua Doutor Montauri, 2107, bairro Exposição. Ação Civil Pública Civil, número 50-100-0543-2019, 8-21-0010-RS. Autor Ministério Público Federal. Autor Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Réu, Município de Caxias do Sul. Despacho. Decisão. Vistos. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, MPF, e pelo Ministério Público Estadual, MPE, contra o município de Caxias do Sul, RS, pela qual postulam, em sede de tutela de evidência, compelir o demandado a que se abstenha da prática de atos que inviabilizem na prática o exercício dos direitos à liberdade de expressão, de manifestação e de reunião pacífica e em segurança dos participantes da 19ª Parada Livre de Caxias, a ser realizada em 17/11/2019. Pleiteiam ainda que o réu adote os atos de gestão necessários para assegurar a realização da 19ª Parada Livre em seu local tradicional, qual seja na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante Alighieri, no dia 17 de novembro de 2019, especialmente com apoio à mobilidade pela SMTTM, ronda móvel pela Guarda Municipal e latões de coleta de lixo e limpeza pela Codeca, em quantidade compatível com o tamanho do evento. No mérito, requerem a confirmação dos pedidos realizados em sede de tutela de evidência. Inicialmente, a ação foi ajuizada perante a Justiça Federal desta comarca, a qual declinou da competência por inexistir interesse da União na lide. Juntaram os documentos, é o relato. Passo a fundamentar.
O requerimento de tutela de evidência vem fundamentado na hipótese do inciso 4º do artigo 311 do CPC, o qual reclama, além da demonstração documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Este segundo requisito, pois, pressupõe a prévia instauração do contraditório. Caso contrário, a lei não o exigiria, já que ao juiz é dado, no exercício do poder geral de cautela, decidir inaudita altera pars. Não por outro motivo, esta hipótese não está contemplada no parágrafo único do mesmo artigo, que autoriza a concessão da tutela de evidência liminarmente. Portanto, não há possibilidade de apreciar neste momento o pedido de tutela da evidência. Por outro lado, a iminência da data programada para o evento, 17 de novembro próximo, reclama a adoção urgente de medida destinada a evitar a sua frustração, como fito de evitar o risco ao resultado útil do processo, acaso demonstrado em nível de probabilidade e direito invocado. A figura legal que aparece, portanto, é a da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC e consoante o brocardo latino de mihi factum dabutibus jus, ou a ficção legal de que, dados os fatos, o juiz conhece o direito. Nessa perspectiva é que se examina o pedido de concessão liminar do mandado. Assim sendo, e já antes abordado, o aspecto referente à urgência da medida importa averiguar acerca da probabilidade do direito. Conforme referido na inicial, em junho do corrente ano, os organizadores da Parada Livre em Caxias do Sul protocolaram requerimento para montagem de camarim e palco, comunicando à Secretaria Municipal de Urbanismo sobre a realização da 19ª Parada Livre no dia 17 de novembro de 2019, na Rua Marquês do Herval, em frente ao Banco do Brasil. No entanto, em resposta, a Secretária Municipal de Urbanismo informou que o evento é temporário e que já foi cedido o espaço localizado no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. No bojo do processo administrativo respectivo, foi exarado parecer pela doutora Procuradora-Geral do município de Caxias do Sul, na qual a decisão denegatória do local pretendida pela organização do evento foi justificada sob o fundamento de que o evento não caracterizava mera reunião pacífica, independentemente de autorização da autoridade, cujo direito é protegido pelo artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, antes impondo por sua magnitude e organização, observar os requisitos mínimos de segurança dos participantes. Agregou-se ao parecer a informação de que a realização do evento no local seria tratada como obstrução de via pública e seriam adotadas as medidas para a sua retirada. Diante disso, os autores da presente ação expediram a recomendação número 20/2019, basicamente contendo aquilo que aqui é deduzido como pedido de tutela, obrigação de não fazer, inviabilizar e de fazer, proporcionar estrutura. Frente a tal ato, o réu, por sua procuradoria, informou que não acataria os termos da recomendação, então justificando que, em virtude do calendário de eventos do município, como Feira do Livro, eventos de Natal e outros, existirão intervenções constantes na Praça Dante e no seu entorno, como montagens, execução e desmontagens de estrutura. Assim posto, o quadro fático evidencia-se num primeiro exame a inconsistência das motivações expostas pelo réu para denegar a autorização. O apoio, na verdade, já que da autorização o evento não carece, como se verá. Em primeiro lugar, cumpre salientar que o fato de o evento ter grandes dimensões e exigir estrutura de apoio urbanístico e de segurança, obviamente não faz divergir daquilo que a Constituição Federal preconiza, como reunião pacífica em local público, e cuja realização assegura independentemente de autorização nos termos já citados do artigo 5º, inciso 16. Por outro lado, o fato de que somente quando confrontada com a recomendação do Ministério Público, a autoridade municipal trouxe o argumento relativo ao calendário de eventos no local e adjacências, em vez de fortalecer, na verdade, fragiliza a sustentação da sua posição, pois transparece como mera busca de justificativa para uma posição exclusivamente discricionária de sua parte. E no tema em exame não há lugar para discricionariedade. A par de ser obrigação legal da autoridade promover os direitos humanos, a norma constitucional já invocada não lhe confere o poder de decidir sobre a realização da reunião. Então, somente lhe confere o direito de ser previamente comunicada, e não para decidir sobre a realização da reunião, obviamente, mas para propiciar a adoção das medidas que lhe competem para a garantia de segurança e do adequado uso do logradouro público pelos administrados.
Ainda a respeito desse aspecto, cumpre salientar que os mencionados eventos do calendário municipal não constituem aquilo que a Constituição trata como outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, única condicionante para a realização do evento naquela ocasião e naquele local. Como referido pelos autores, a Feira do Livro encerrou no último dia 13 e os festejos de Natal limitam-se ao mês de dezembro. Enfim, por qualquer ângulo que se examine, as motivações expostas pela autoridade municipal para indeferir a realização do evento não se sustentaram. Adicionalmente, convém registrar que a realização da Parada Livre tem como escopo conscientizar a população acerca da diversidade, dirimindo comportamentos discriminatórios que envolvem a comunidade LGBTI+, em convergência ao Estado democrático de direito, atendendo-se dessa forma aos objetivos previstos constitucionalmente, em especial quanto à promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Salienta-se ainda que a realização da Parada Livre constitui perfeitamente legítima manifestação da liberdade de expressão, a qual não pode ser tolhida, sob pena de tornar-se empecilho à atuação e reconhecimento de grupos minoritários, em franca contraposição às garantias elencadas na Carta Magna. Outro assim, as liberdades de reunião e de manifestação, intimamente relacionadas à liberdade de expressão, encontram abrigo constitucional no já citado artigo 5º, inciso 16, o qual assegura a todos o direito de reunir-se pacificamente, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Requisitos esses respeitados pelos organizadores da Parada Livre. Assim, com base no artigo 300, caput do Código de Processo Civil e no artigo 12 da Lei nº 7.347/85, LACP, defiro a tutela de urgência a fim de determinar ao município de Caxias do Sul: 1. A proibição da prática de atos que inviabilizem na prática o exercício dos direitos à liberdade de expressão, de manifestação e de reunião pacífica e em segurança dos participantes do evento, bem como 2. A adoção dos atos de gestão necessários para assegurar a realização da 19ª Parada Livre em seu local tradicional, qual seja na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante Alighieri, no dia 17 de novembro de 2019. Especialmente com apoio à mobilidade pela SMTTM, ronda móvel pela Guarda Municipal e latões de coleta de lixo e limpeza pela Codeca, em quantidade compatível com o tamanho do evento. Considerando conveniente proporcionar a conciliação quanto à forma de execução da presente decisão, designo o dia 7/11/2019, às 17 horas, para audiência de conciliação, a partir do qual fluirá prazo para contestação. Intimem-se com urgência. Cite-se. Nesta ordem, em relação aos 2 fatos versados relativos à proibição de utilização dos espaços públicos pelos frades capuchinhos e a proibição da realização do evento LGBT, se vislumbra a priori em tese infração às disposições constitucionais previstas no inciso 16 do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que as reuniões ou manifestações de cunho pacífico podem ocorrer nos espaços públicos, estes de bem de uso comum do povo, como praças e ruas, sequer dependendo de autorização dos poderes... Esse é o meu, pode deixar. Senão de meras comunicações aos ditos poderes. Nesta seara, decretos municipais não têm a possibilidade de estabelecer regramento próprio a título de condicionantes e requisitos autorizativos para a utilização desses espaços. Logo, a matéria que também remetem para temas de grande e sensíveis importâncias que não estão limitados simplesmente ao poder discricionário dos administradores das esferas executivas. Do dispositivo. Por tais razões, verificada a relevância e a repercussão dos fatos descritos, mormente quando analisados e cotejadas as questões fáticas, os atos de ordem públicas emanados das decisões proferidas pelo Poder Público Municipal, consubstanciados nos atos oficiais expedidos referidos no DE 365/2019 e seus aditamentos,
e as legislações de regência das matérias invocadas, assim o conjunto de elementos ofertados trazidos nas referidas denúncias com relação à materialidade remetem para a admissibilidade e aceitabilidade do conjunto denunciatório, fazendo-se indigitado ao atendimento dos requisitos legais com aptidão a licenciar o prosseguimento do processo de impeachment, de eventual cassação do mandato e direitos políticos do senhor prefeito Daniel Antônio Guerra, com fundamento a priori e em tese nos incisos 8º e 9º do artigo 4º do Decreto-Lei número 201/67. Opina-se derradeiramente pelo prosseguimento da denúncia para apuração e posterior julgamento da responsabilidade do denunciado, com vistas às aludidas infrações político-administrativas relatadas nas peças da denúncia, nos termos dos documentos externos DE 365/2019 e seus aditamentos neste exame. É o relatório que respeitosamente se submete à apreciação da comissão processante para instruir o parecer preconizado no artigo 3º do artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67.